que é para atanasar a vida da gente. Mas vejam, gente, mais uma vez, boa noite. Nós vamos falar hoje sobre o Império Árabe, ok? A primeira coisa que a gente tem que dizer a partir daqui é que os povos árabes, né? Deixa eu tentar. Poxa, a gente aumenta aqui e diminui o zoom do negócio. Ah, descobri um macete aqui, ó. Pronto. Ficou melhor aí, não foi? Pronto. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que esses povos árabes, né, eles vão desenvolver, no decorrer da sua história, aquilo que a gente chama de islamismo. Então, a gente pode dizer, certo, que os árabes são islâmicos, muçulmanos, mas a gente não pode dizer que todos os muçulmanos do mundo, eles são árabes, porque hoje o islamismo é a religião, é uma das religiões que mais cresce, se não a que mais cresce em número de adeptos, né? E isso de uma forma bem simples, né? Os muçulmanos, eles têm o hábito, né, de cumprir, certo, um preceito, né, que é o preceito da procriação, de forma muito mais assertiva e muito mais incisiva, né, do que até mesmo os cristãos, né? Esse mandamento na Bíblia, né, os cristãos, né, crescei-vos e multiplicai-vos, né? E o pessoal hoje, na Europa, por exemplo, os europeus, né, originais, eles têm optado, né, por não terem filhos, e quando tem, é no máximo um filho por casal, né? Aí isso gera uma população de idosos muito grande, né? A população de jovens não renova aquilo ali, e eles terminam necessitando de mão de obra para atividades, né? Às vezes até atividades básicas. Então, o que é que eles fazem? Recrutam mão de obra imigrante. No caso da França, por exemplo, os povos, né, que mais têm migrado para a França são muçulmanos. Então, povos islâmicos. E os casais islâmicos, eles têm uma média, né, de 6 filhos por casal. Então, existem estatísticas que mostram que a coisa de 20, 25, 30 anos, a população de muçulmanos, né, na França, ela será muito maior do que a população, ou melhor, será já maior do que a população de franceses, né, nascidos realmente na França, né? Então, eles estão, assim, dominando a Europa, sem precisar usar um homem-bomba, né, um terrorista, embora vez ou outra apareça, né, um terrorista naquela região, certo? Um terrorista islâmico na Europa, né, vez ou outra apareça, mas a primeira coisa que a gente tem que dizer, né, a Península Arábica, ela fica lá para a região do Oriente Médio, ok? É uma região onde o deserto ele era predominante, tá? É a região, ele fica, né? É a região que fica bem próxima, né, do oceano, ok? Deixa eu ver, acho que tem um mapa aqui, pronto. Aqui, ó, a região da Península Arábica, ela tá aqui, ó. Estão vendo aqui? Então, aqui onde a gente tem a Arábia Saudita, ok? Então, essa região aqui. Então, a gente tem aqui o Oceano Índico, né? O mar, se não me engano, a gente chama de Mar da Arábia, né? Essa região aqui. Aqui a gente tem o Mar Vermelho, ok? É o mar, né, que Deus abriu aí para os hebreus passarem, né? Fugindo de Faraó, aqui da região do Egito. Então, aqui a gente tem a Arábia Saudita, certo? Omã, o Iêmen, tudo por aqui. Então, é nessa região daqui que vai se desenvolver, né, que vão se desenvolver os povos árabes, ok? Então, é uma região predominantemente desértica e, assim, com a ligação, de certa forma aqui, direta ó, com o continente africano,
e uma ligação aqui, ó, com o continente asiático, né, com fronteiras que podem levar também aqui à Europa. Então, a região a gente chama de Oriente Médio exatamente porque ele está no centro daquilo que a gente chama de Oriente, ok? No centro daquilo que a gente chama de Oriente, e é uma região desértica, com, assim, algumas regiões, né, de água salgada circundando aqui, e nessa região aqui, se desenvolveram, né, alguns povos, perdão, que tinha um outro tema aqui. Cadê? Deixa eu voltar aqui, eu me perdi aqui. Então, nessa região aqui, a gente vai ter o desenvolvimento, né, de algumas tribos, ok? Que eram aproximadamente umas 300 tribos, divididas, né, em dois tipos, né? Os beduínos, que eram os árabes, né, do deserto, eles habitavam a região do deserto, eram nômades, ok? Nômades. Então, eles viviam lá cavalgando, né, no meio do deserto, se dedicando a saques, a pilhagem, né? Passavam a caravana, eles atacavam, né? Pilhavam aquela caravana e sobreviviam, né, desses saques, né? E a gente tinha os árabes, né, que habitavam, a gente tinha as tribos, né? Cadê aqui? As tribos urbanas, né, que habitavam aqui, né? Essa região mais próxima, né, do Mar Vermelho e mais ao sul da península, exatamente essa região aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Pronto, então eles habitavam mais ao sul da península, né, aqui, e aqui mais próxima, né, a região do Mar Vermelho. Então eles habitavam essa costa aqui, ó, do litoral. Então eram as tribos urbanas, né? Então, nesse sentido, as tribos urbanas, elas fundaram algumas cidades, né, dentre elas as principais cidades da região, que era Meca, cidade considerada inclusive sagrada, né, para os muçulmanos, e a cidade de Medina, ou chamada também, né, de Yatreb. Então, nesse sentido, esses árabes, né, dessas tribos urbanas se dedicavam à agricultura, né, principalmente ao comércio, à agricultura e principalmente ao comércio, né? Formando essas cidades, né, que eram grandes entrepostos também comerciais e grandes centros religiosos, ok? Então, o comando, tanto nas tribos urbanas como nas tribos de beduínos, estava a cargo dos sheiks, né? Os sheiks árabes, né, eles tinham o comando nessa região. Então, aí eu falei para vocês aqui, né, as principais cidades, e em Meca, o que é que nós temos? Meca vai se constituir, né, como um grande centro, né, comercial e religioso. E é em Meca que vai estar aqui, ó, a Caaba, que era a Caaba, esse grande cubo negro aqui, ó. Esse grande cubo negro. Dentro desse cubo, que é que eles colocavam? Várias relíquias consideradas sagradas, né? Ou seja, eles colocavam lá dentro, né? Era tipo um depósito, né? Um santuário depósito, onde eles colocavam lá dentro, né? Imagem dos vários deuses que eles cultuavam nesse período, certo? Então, cada tribo, ela tinha a sua divindade, cada tribo, ela tinha as suas os seus deuses, né, os seus ídolos de culto. Então, inicialmente, né, eles se constituem como um politeísta. E a cidade de Meca, dentre as várias tribos, né, que existiam na cidade de Meca, a principal tribo era dos Coraixitas, okay? Então eles eram quem administravam a cidade de Meca. E Maomé, considerado, né, o grande profeta, né, muçulmano, ele descende dessa tribo aqui. Deixa eu passar aqui. Tribos urbanas, ok. Aqui a Caaba, eu mostrei. Pronto. Então, Maomé, os Coraixitas, né, a tribo dos Coraixitas, ela tinha
membros, né, mais ricos e membros mais pobres. E, nesse sentido, Maomé, né, nascido em 570 e morto em 632, ele era membro, né, do ramo mais pobre, né, dos coraixitas. Então, Maomé fazia parte, né, fazia parte da parte mais pobre, né, dessa tribo, né, dos coraixitas. E, segundo os muçulmanos, ele é considerado um profeta que segue a linha de Noé, Abraão, Moisés e Jesus. Vejam, uma coisa interessante. Os judeus, eles não consideram Jesus Cristo um profeta. Os muçulmanos consideram, ok? Então, nesse sentido, os muçulmanos, eles têm uma consideração maior para com Cristo do que os próprios judeus, dos quais Cristo é descendente. Então, Cristo, ele era judeu, ok? Após a morte de Cristo, só um instantinho, Sérgio. Após a morte de Cristo, os discípulos de Cristo se tornaram cristãos, ok? A palavra cristão significa pequeno Cristo. Então, cristão porque eles imitavam, né, a conduta de Cristo. Se vocês pegarem o livro de Atos dos Apóstolos, vocês vão ver lá que eles passaram a ser chamados de cristãos porque eles tinham práticas comuns. Era tudo que eles conseguiam, eles dividiam, repartiam entre si, eles se ajudavam uns aos outros, né? Então, foram cristinhos, né? Então, eles foram reproduzindo, né, as práticas de Cristo. Então, nesse sentido, os muçulmanos, eles consideram que Noé foi um profeta, Abraão foi um profeta, Moisés e Jesus foram profetas, mas não foram os principais profetas, porque para eles o principal profeta é o Maomé, ou no árabe, né, o Muhammad, ok? Sérgio, querias falar? Podes falar. A história, professor, de Maomé é parecida com a de Moisés, né? Tipo, ele foi para um lugar, se isolar e tal, teve a revelação de um anjo e voltou com as escritas da religião muçulmana. Mais ou menos isso. A gente vai falar um pouquinho aqui. Está aqui, ó. 610, Maomé afirma ter tido uma revelação, né, do anjo, de um anjo, né? Estava se deslocando para uma determinada localidade e ele afirma ter tido, né, uma revelação de um anjo que vai dizer para ele, vai instituí-lo como profeta do único Deus, que o anjo vai dizer para ele que seria Alá, ok? E vejam, é uma coisa interessante. Se a gente for para o idioma, vamos recapitular, vamos voltar lá para o livro de Gênesis, certo? Abraão é considerado patriarca dos judeus, ok? Abraão, pai na fé, certo? Ele teve aos 80 anos, ele está lá de boa com a esposa dele, a família dele, aí vem Deus e diz para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu irei te apontar. Abraão junta os panos mijar dele, junta a família, ele ainda leva de quebra o sobrinho Ló, né, com a família de Ló, e sai peregrinando rumo a Canaã, né, que era a terra que Deus iria apontar para Abraão. Isso, quando Abraão recebe a mensagem, Abraão tinha 80 anos. E ali, né, e ali, certo? Deus, ele ali, Abraão, ele já começa a fazer o seguinte. Era comum que quando todos os povos, né, todos os habitantes de uma terra, eles chegavam em um outro povo, eles terminavam incorporando a cultura daquele povo. E Abraão fez o quê? Quando ele chegava no local, ao invés de ele incorporar as divindades daquele local, ele erguia um altar para Javé, ok? Então, com isso, Abraão ele já institui aquilo que a gente entende por monoteísmo religioso, com a crença em um Deus único chamado Javé. Mas aí, continuando a história de Abraão, Deus faz uma promessa, né, para ele de que ele seria pai
certo? De muitas nações, ok? Só que Abraão, ele fica encafufado assim, porque Abraão já era idoso, e a esposa de Abraão, Sarai, ainda Sarai, né? Depois ela, e Abraão ainda, Abrão, eles vão ter o nome mudados, né, por Deus depois, ela era estéril. Aí, o que é que acontece? Sarai, né, ela diz assim, vê só, como é que vai acontecer isso daí? Porque eu já sou estéril. Eu sou estéril. Então faz o seguinte, tá vendo a serva ali, a nossa escrava Agar? Tu vai se deitar com ela e vai ter um filho com ela. Quando ela tiver o filho fica com a gente. Com isso, Abraão obedece à esposa, né? Faz esse sacrifício aí, de deitar com a escrava, né? E obedece à esposa. Aí deita com ela concebe e dá à luz a um filho que eles vão tomar para si e vão batizar de Ismael, ok? Só que mais na frente, né, o anjo volta, reforça a promessa lá, e quando Abraão com 99 anos, o anjo retorna, né, reforça a promessa e diz, ó, tu serás pai de muitas nações, terás um filho, serás pai de muitas... E a esposa dele, ela sorri. Então, quando ela sorri, o anjo olha para ela e tá rindo de quê, mulher? Tu não duvida, tu tá duvidando, né? Pois ainda no próximo ano, nessa mesma data, quando eu voltar, tu vai estar segurando um pirra nos braços. Certo? Eu tô aportuguesando o negócio, né? Porque a história não é bem assim, mas é isso. Aí, acho que depois que o anjo foi embora, bateu um fogo santo lá em Abraão, ele olhou para a esposa, né? Aí, Sarai, tu estás com já idosa aí, mas tá tão conservada, entendeu? Aquela coisa aí, só love, e ela concebeu. E deu à luz a um filho. Olhou, E, sorriu, mandioca no bombril. oi? Olhou, sorriu, mandioca no bombril. Mais ou menos isso, certo? Então, e por falar em sorrir, certo? Ela sorri, certo? Como se duvidasse. E essa atitude vai ser tão marcante que quando o filho nasce, eles vão batizar o nome vão batizar o guri de Isaac. Isaac é uma palavra em hebraico que significa sorriso. Então o nome do pirra era Sorriso, por conta do sorriso, né, de Sara. Então, qual é a questão? Tanto Ismael como Isaac são filhos de Abraão. Depois que Isaac nasce, a esposa de Abraão começa a humilhar a serva. E ela pega o filho dela, que é Isaac não, Ismael, perdão, e foge. E quando chega no meio do caminho, o anjo aparece para ela, porque tô fugindo, não sei o que, ele disse, olha, mas eu ainda te digo, teu filho também será pai de uma nação muito brava e poderosa. Então, veja, de Ismael, da descendência de Ismael, nós temos a formação dos povos árabes. E da descendência de Isaac, nós temos a formação dos judeus. Tanto judeus como palestinos, que são muçulmanos, ou seja, são descendentes, né, dos árabes e descendentes, por tabela, de Ismael, filho de Abraão com a escrava, Agar, eles reivindicam a posse da região da Palestina, porque todos eles se colocam como descendentes de Abraão, logo, por tabela, descendentes daquele território. Então, o que rola ali na região da Palestina, nada mais, nada menos é do que uma briga violenta de família por herança que dura já milênios, ok? Aí, tentando, né, usar de grande inteligência, a ONU quer resolver a parada por meio de um decreto, fundando, né, o Estado de Israel em 1948, mas não resolve, porque ali é briga antiga, briga de séculos.
certo? Então, não é assim que vai se resolver aquela situação. Pois bem, então, e por que é que eu estou dizendo isso? Porque, veja, a palavra que designa Deus, certo, em árabe é Al, A-L, Al. Al é Deus. Daí deriva a expressão Alá. Alá é o Deus Todo-Poderoso, né? O único Deus. Deus acima de todos os outros deuses que possam existir, ok? Caso existam, porque para os muçulmanos só existe um Deus, que é Alá. Para os hebreus, e hoje judeus, a expressão que designa Deus é El, E-L, El. Daí deriva, por exemplo, a palavra Elohim. Elohim não significa Deus, como muitas igrejas cristãs colocam, inclusive, de forma equivocada. Elohim, Elohim, Deus. Elohim é o plural de El. Então, Elohim não significa Deus, mas deuses. E por que é que os cristãos se referem a Deus como Elohim, se Elohim significa deuses? É porque a palavra Elohim, ela foi apropriada, certo? Pelos discípulos de Cristo para designar a Trindade. Então, quando você se refere a El, você está falando do Deus Todo-Poderoso. E os judeus, eles nunca se referem a Deus apenas como Deus. A Deus nos ajude. Eles acham uma desonra. Eles não se acham dignos de pronunciar o nome de Deus puro. Então, Deus, para os hebreus, ele sempre vai vir acompanhado de uma característica, certo? É o Shaddai, é o Adonai, É, é o é o Shalom, Shaddai. entendeu? Então, é o Shalom, Deus a nossa paz, certo? Deixa eu lembrar Pronto, então, quando eles se referem a Deus, eles sempre se referem a Deus, certo? Como um Deus rico em atributos. Então, é o Adonai, né? É o Deus, né? Que é o Deus é o Adonai, perdão, que é o Deus da paz, né? Então, eles... E o judeu, ele considera, certo, uma desonra também, ele fazer uma oração pedindo algo a Deus e no outro dia ele faz a mesma oração pedindo a mesma coisa. Eles acreditam que depois que eles fazem uma oração, acabou-se. Não há necessidade de fazer outra oração pedindo a mesma coisa, porque Deus já ouviu e no momento certo ele vai atender ou negar aquele pedido, ok? Então vejam, de Ismael nós temos os árabes, de Isaac, os judeus. No árabe, Al, Deus, no hebraico, né, El, Deus. Vejam que a terminologia é muito próxima, porque a gente está falando de povos que são, que têm uma mesma origem, ok? Povos que têm uma mesma origem. Deu para entender isso, gente? Sim, professor. Pronto. Então, Maomé, ele depois que tem esta revelação, digamos assim, ele retorna, certo? Ele retorna para Meca, ok? E começa a sofrer oposição dos coraixitas. Por quê? Vamos lembrar. O que era Meca? Meca era, ao mesmo tempo, um centro comercial, mas também um centro religioso. E o que é que tinha lá em Meca? A Caaba,
que era o santuário dos vários deuses. E esse pessoal aqui lucrava com a peregrinação de todas as tribos da Arábia para aqui, certo? Para cultuar as divindades. Quando Maomé chega dizendo que só existe um Deus e que todos os deuses que estão aqui são deuses falsos, o que é que ele está dizendo? Esse pessoal que vem para cá está perdendo tempo. E essa declaração de Maomé era uma coisa que não era boa para os negócios. Então ele começa a sofrer perseguição, que vai ser reprimida pelos seus seguidores. Perdão, ele começa a sofrer perseguição, certo? Por meio da repressão aos seus seguidores. Mais na frente é que os seguidores de Maomé vão passar a reprimir aqueles que se opunham a Maomé, ok? Deixa eu ver aqui. Alguém levantou a mão. Quem foi? E alguém, acho que escutei alguém dizer, ô professor. Alguém quer falar, gente? Acho que não, professor. Não, pronto. Silêncio aqui, eloquente. Então, vamos continuar. Mas vocês estão entendendo? Estão entendendo direitinho? Sim, professor. Beleza. Sim. Então, o que é que acontece? Aqui, pronto, passando. Em 622, devido à perseguição, Maomé, ele vai realizar aquilo que é considerado o principal fato, certo, dentro do islamismo, que é a hégira. A hégira é o quê? É a fuga, né, de Maomé e seus seguidores para Medina, de Meca para Medina, fugindo da perseguição, né? Então ele se retira, né, de Yatreb, né, que era a Medina. Medina, né, muda o nome, né, Yatreb muda o nome, né, para Medina, porque Medina é uma expressão que no árabe vai significar cidade do profeta. Então, essa data de 622 depois de Cristo, seguindo o calendário cristão, certo, o gregoriano, marca o início do calendário muçulmano, o islâmico. Então, se você quiser saber qual é o ano atual do calendário islâmico, você vai pegar 2021 e subtrair 622. E vai dar aí o ano, né, do calendário islâmico. Alguém bom em matemática faz aí o cálculo de cabeça e depois nos diz. Então, se o calendário cristão ele é marcado pelo nascimento de Cristo, o calendário islâmico é marcado, seu início é marcado pela hégira, a fuga de Maomé e seus seguidores de Meca para Medina, que chamam de peregrinação, né? Quando ele chega lá em Yatreb, certo? Na Medina, mais tarde Medina, por meio da pregação, certo? De Maomé, a população local, ela é convertida, ok? Isso, 1378. Cadê? Muito bem, Sérgio. Então, a população local, ela é convertida e é proclamada a primeira jihad, certo? Jihad é uma expressão que ela hoje tem uma significação de guerra santa, mas na realidade a jihad é o que se chama de esforço coletivo. É quando todo o povo, certo? Quando todo isso, Sérgio, quando todo o povo, errou por um ano, não foi? Estamos em 2021. Então todo o povo local, perdão, a jihad é quando todo o povo daquela região se lança em um esforço único em prol de um objetivo. Inicialmente, que objetivo vai ser esse aqui? A conversão de toda a Arábia ao
muçulmanismo, né? Ou ao maometismo, né? Ou ao islamismo, que é como eles vão mais tarde, né, serem chamados. Então, ó, vejam, em 622 ele foge de Meca para Medina, vai islamizar aquela população de lá, e 8 anos depois, com toda aquela região convertida, e algumas regiões próximas também convertidas, Maomé retorna, certo, com um grande exército para Meca. Chegando lá, o que é que vai acontecer? Todas as divindades politeístas que existiam dentro da Caaba, elas serão destruídas. Porém, Maomé não vai mandar executar os opositores. Ele vai dar uma anistia para esses opositores, desde que esse pessoal se islamize, certo? Então, a profissão de fé de um muçulmano, ela é bem simples, ok? Então, o camarada, ele, de joelhos, com o olhar voltado para o território onde fica Meca, ele vai professar que, a partir dali, ele reconhece que existe apenas um único Deus chamado de Alá, e que reconhece que o único e verdadeiro profeta de Alá é Maomé. Como é que eles islamizaram esse território aqui? Chegavam, ofereciam a esse pessoal, caso eles aceitassem, né, a profissão de fé, eles prometiam, né, a divisão das riquezas, né, dos territórios que eles conquistassem. Então, isso gerou um interesse, né, desses comerciantes da região, tudo. Quando ele volta para Meca e promove, né, essa destruição das divindades, né, anistia os opositores, naquele ano, a Península Arábica, a gente pode dizer que ela, a partir daquele ano, ela foi gradativamente se tornando islâmica, ao ponto de chegar à conversão de sua totalidade. Então, por meio de Maomé, toda aquela região existe ainda hoje, Sérgio, a Caaba. Se você colocar, eles se dirigem para Meca hoje sempre no mês do Ramadã, que é o mês considerado sagrado, né, de peregrinação para o muçulmano. Se não me engano, o Ramadã corresponde ao nosso mês de setembro. Não estou tão certo, mas alguém, deixa eu ver aqui rapidinho, Ramadã, só para eu tirar, que agora eu fiquei com a dúvida. Início da Ramadã, 2001, que é o Ramadã e quando ele começa. Deixa eu ver aqui, bem rapidinho. Revelado durante o Ramadã. Só um instante. Só um instante. Eu acredito durante o mês. Não, perdão. Em 2021, o Ramadã ele começa em 12 de abril. Na verdade, começou, né? Começou 12 de abril e vai até o dia 12 de maio. Então, os muçulmanos estão no mês do Ramadã. Agora, eu só não lembro se essa data, né, do Ramadã, ela é fixa ou ela é assim, modificável, né? Porque, se não me engano, tem alguma coisa a ver também com a questão das luas, alguma coisa assim. Não recordo. Mas esse ano, o Ramadã islâmico, ele começa, né? Começou em abril e vai até maio. Então, vejam, durante o mês do Ramadã, os muçulmanos, eles têm que se abster de carne de porco, certo? Eles têm que jejuar durante o dia, se abster de carne de porco, na realidade já
já evitam, né, a carne de porco, e de sexo durante o dia. Isso não quer dizer que à noite o cara não possa dar as totinhas dele, não, né? Mas durante o mês do Ramadã, os fiéis muçulmanos, eles têm que praticar, como nunca, né, o jejum durante o dia, a caridade, né, por meio das esmolas, que é um dos pilares, né, do islamismo. Não podem comer carne de porco e tem que se abster de relações sexuais durante o dia. Então, se o cara chegou em casa durante o dia, viu a patroa lá sensualizando, mostrando o tornozelo, que é isso que a maioria das mulheres islâmicas mostram apenas, né? Tornozelo, né? E as mãos. Aí bateu, né? Um apetite sexual muito grande no camarada, ele tem que se controlar para fazer sexo somente à noite, durante o Ramadã, ok? Com a Península Arábica toda islamizada, em 632, Maomé ele vai morrer, ok? Maomé morre. E quem é que vai dar continuidade? Quem é que vai dar continuidade ao trabalho de Maomé? Os chamados califas, certo? Então, os califas, eles continuam esse processo, né, de expansão do islamismo, sendo o primeiro califa Abu Bakr, né, que era o sogro de Maomé. Qual era a motivação para a expansão do islamismo a partir daí? Crescimento populacional, porque, como eu falei para vocês, tanto judeus como muçulmanos, eles gostam muito de fazer menino, e menina também, né? Embora eles tenham uma predileção pelos meninos, ok? Eu também acho, Sérgio, que vai de acordo com o calendário. Tem umas regrinhas, depois eu procuro mais direitinho e mando um áudio para vocês. Mas vejam, então, o tome a fazer menino, né? E naquele período, né, que, assim, esses povos mais orientais, eles sempre tiveram a mentalidade, né, de que o filho, ele perpetua o nome do indivíduo, ok? Então, eu casei, se eu quero perpetuar o meu nome através dos tempos, então eu tenho que ter muitos filhos, porque esses filhos vão me dar muitos netos, bisnetos, e há uma probabilidade muito maior de que esse tronco da minha família se perpetue por várias gerações, né? Então, era assim, e a gente está lidando com um período onde o pessoal não tinha televisão, não tinha rádio, né? Não tinha, né, internet, não tinha celular, né, para o cara ficar se divertindo, né, em alguns momentos. Então, como ele não tinha tudo isso, o que é que acontece? O camarada se danava a fazer menino, em povoar a mesma terra. Então, isso Errado não estava, né, professor? como? Errado não estava. Claro que não, certo? Hoje, graças a Deus e graças à ciência, a Deus porque iluminou a mente dos médicos, né, dos cientistas para desenvolver essas coisas. Hoje existem várias formas, né, de métodos, né, contraceptivos, certo? Dentre os quais, assim, métodos contraceptivos que não são, nenhum deles são 100%, né, seguros, ok? Inclusive, a turma está testando aí, está em fase final de teste, né? O anticoncepcional masculino, ok? O que eu acho uma coisa muito boa, um avanço muito legal, porque agora não existe desculpa, né? Não existe a questão de. Tem caba que é escroto o suficiente ao ponto, né, de que o camarada ele quer ter, né, os prazeres carnais dele, mas fica querendo obrigar a companheira a estar tomando anticoncepcional ou a se prevenir, certo? Escroto, né? Então, um caba desse é um cara que não ama a companheira, quem ama cuida, né? Mas eu não gosto de usar preservativo porque
incomoda, não sei o que, incomoda mais, miserável, é tua companheira pegar uma doença, caso tu tenha pulado a cerca por aí, não saiba que pegou um cancro, alguma coisa, né, um chato, um, uma, um escorrimento, ou coisa pior, né? E, assim, chato também é você ser pai, né, antes do tempo, né, ou ser mãe antes do tempo, né, porque não soube se controlar um pouquinho para fazer uso de um preservativo, por exemplo. Então, inclusive nessa época aqui, falando, a turma usava preservativo, viu? O que era o preservativo dessa época aqui? Ah, era tripa de porco. Como assim? O cara Né? pegava a tripa do porco, esvaziava ela, né, do que tivesse dentro, dava um nó numa ponta, né, tirava aquela coisa, e cobria o bigolino. E depois, ó, Um lepe, grande lepe, avanço para época. certo? Genial. Melhor do que sacola. Né, melhor do que aquele saquinho de picolé, né? Então, inclusive a tripa do porco é mais resistente do que o tal do saquinho do sacolé, viu? O saquinho do sacolé, é, é, ele, com a fricção constante, ele rasga rapidinho, certo? Não estou dizendo isso porque eu testei não, viu, gente? Mas é que eu já ouvi alguém falando. Então, nesse sentido, o que é que acontece, né? Já existiam alguns métodos, né? Ah, mas, como o coito interrompido, por exemplo, que não é um método também 100% seguro, certo? O cara tá lá, na hora ejacular, ele ejacula fora, né? Os judeus consideravam a prática do coito interrompido pecaminosa, e se eles descobrissem que um camarada praticou um negócio desse, o cara morria apedrejado. Por quê? Porque o sêmen, ou seja, a semente, né? Sêmen é semente, ok? Pronto, quando se fala, por exemplo, em semear a palavra, né, no sentido, né, de pregar a palavra, a raiz da palavra semear é sêmen, certo? Que é o líquido mesmo, né, o esperma, porque os judeus consideravam que o sêmen, ele trazia ali a semente da vida. Então, entre os judeus, a masturbação, ou ainda hoje, é considerada um pecado muito grave, e entre os cristãos também, certo? Só que para os cristãos a masturbação ela entra dentro do pecado que se chama de luxúria, certo? A luxúria ela engloba, né, todos os pecados, né, de ordem sexual, como por exemplo a masturbação, a fornicação. O que é fornicação? É o sexo antes do casamento. E, ou o sexo, né? Quando o parceiro, né? O camarada, ele tem mais de uma parceira, né? Ele tem relações com mais de uma parceira, né? Antes do casamento, certo? Porque entende-se que a fornicação, ela leva o camarada a um estado de prostituição, ok? Então, nesse sentido, alguém aqui já ouviu falar no mito da Lilith? Não é Sim. estranho, acho que já sim. Antes de, Sim. A primeira mulher de Adão e de Adão, Eva. né, que disseram. Sim, mas os judeus desenvolveram mais na frente um mito, né, da Lilith. A Lilith, ela era como se fosse um sucubus. Isso, um sucubus, isso, querido. Um sucubus. O que era um sucubus? É um demônio sexual, um demônio de sedução. Então, quando o judeu, ele tinha mais ou menos na cabeça dele, né, que ele corria o risco, né, de ter uma poluição noturna. Alguém sabe o que é? Vocês sabem, né, o que é uma poluição noturna? O menino vai dormir, aí sonhou, né, com alguma coisa assim muito agradável e amanhece todo melado. Então, um judeu que viesse a ter também a poluição noturna, ele era castigado,
porque eles consideravam que o camarada estava cultivando, né, pensamentos impuros e ele era castigado. Não era morto, apedrejado, como o tal do Zé Punhetinha, né? Mas o que é que acontece? Devido a essa questão da poluição noturna, eles criaram a ideia, né, da Lilith, que, em outras palavras, seria tipo uma entidade, né, que vinha prestar alguns serviços sexuais para os adolescentes durante a noite. O cara começava a fazer, certo? Ele percebia, né, que podia ter algum sonho, né, mais quente durante a noite e amanhecer ali melado, então ele começava a fazer orações para que Lilith viesse aliviar o corpo dele, certo? Descarregar os fluidos negativos, né? Então, eles desenvolveram essa ideia, né, dessa sucubus, né, que vinha, certo, à noite, para socorrer os jovens, né, que estavam na pedra, né, e ajudar ele no processo de masturbação, certo? Então, nesse sentido, agora, também existe a questão da Lilith, certo? Que é atribuída, né, como sendo, né, a primeira esposa, né, de Adão. Aí já entra mais também em detalhes, né, de mitologia hebraica também, existe a mesma questão. Mas a Lilith em questão aí é uma sucubus, é algo semelhante a uma sucubus, certo? Ou incubus, né? Há quem chama de incubus também. Então, nesse sentido, o que é que a gente tem? Como o pessoal crescia bastante, certo? Se reproduzia bastante aqui, houve a necessidade de buscar terras. Então, os primeiros califas, né? Eles vão iniciar campanhas imperialistas, certo? Campanhas imperialistas e vão começar a proclamar outras jihadis. Então, a jihad é um esforço coletivo no sentido, né, de ampliar as fronteiras, islamizar aquele território, certo? E com isso, né, adquirir terras, certo? Para a, o império. No caso aí, deixa eu ver aqui, que a gente viu. Pronto. A justificativa ideológica, como eu disse aí para vocês, ó. Então, o argumento, né, era a jihad, né, um esforço coletivo no sentido de islamizar os infiéis. Então, você vai iniciar um processo, né, de islamização dos infiéis, certo? Pronto, quando a gente tem as cruzadas, por exemplo, as cruzadas foram um conflito religioso-militar, a gente vai falar deles na próxima aula, envolvendo cristãos e muçulmanos, ok? A Igreja E Católica estava no meio, professor. isso. Então, para os cristãos católicos daquele período, os muçulmanos eram infiéis. Para os muçulmanos, os católicos eram infiéis. A cruzada, né, é considerada a guerra santa. Então, só que dessas guerras santas, né, de todas as 8 cruzadas principais, os cristãos eles não venceram nenhuma. A única na qual eles conseguiram alguma aliança e algumas concessões, poucas, foi na Cruzada dos Reis, onde eles conseguiram a reabertura de Jerusalém para a peregrinação dos cristãos. Ponto. Ok? Mais disso a gente fala depois. Então, por meio das jihadis, né, eles conseguiram amplas conquistas territoriais. Então, o que é que eles conseguiram aqui? Ó? Norte da África, a região da Península Ibérica, inclusive a Guerra de Reconquista da Península Ibérica, ela é considerada uma das cruzadas, só que uma das cruzadas do Ocidente, que a gente vai ter as 8 cruzadas do Oriente e 2 cruzadas no Ocidente, que são as guerras de reconquista da Península Ibérica e da Península Itálica, porque os muçulmanos chegaram a dominar território até mesmo dentro da Itália, ok? O Império Persa, né, e parte da Índia, e o antigo Império Bizantino.
de forma que eles conquistaram tantos territórios, de forma que, por volta do século XIII, okay, eles já tinham um território comparável ao do Império Romano, ok? Então, eles já tinham um território assim que se comparava em tamanho ao do Império Romano. Deixa eu passar aqui. Alguém colocou... Sérgio, quer falar, Sérgio? Alguma pergunta até aqui, gente? Não, professor. Pronto. Aqui, ó, uma imagem, né, de Maomé. Aqui, ó, a extensão. Ó. Só uma pergunta, professor. Pode falar. Eu sei que nessa época aí o Império Romano era o maior, né? O Império Romano. Isso. Só que uma coisa, tinha algum outro que competia com ele que, tipo, tava igualado a um pouco menor? Veja, antes do Império Romano, o maior império da antiguidade foi o Império Persa. O Império Persa pegou toda essa região aqui, ó. Aqui, ó. Ok? Depois os romanos conquistaram parte disso aqui. Na realidade, Alexandre, né? Alexandre o Grande, ele já conquistou parte do território da Pérsia, incorporando aqui, ó, o território da Pérsia à região da Macedônia. Depois vem os romanos, conquistam essa região todinha aqui, ok? Aqui onde tem o reino dos francos, tudo isso aqui era romano, ok? Só não a Arábia. Aí aqui você tem, ó, essa região aqui da Península Arábica é a região original, ok? Então aqui é a Arábia antes de Maomé, é isso aqui. Depois a gente tem aqui as conquistas, certo? Dos primeiros califas. E depois as conquistas dos califas, né? Dos últimos califas. Então toda essa região aqui, ó, ela foi conquistada pelos árabes. Então é um território que ele chegou a ter uma extensão comparável, né, à extensão do Império Romano, embora o Império Romano ainda fosse maior. Mais do que isso aqui, talvez só o Império Mongol, com Gengis Khan, os sucessores dele, né, Kublai Khan, certo, Tamerlão. Então, mas o Império Árabe, ele chegou, certo, a uma extensão assim muito, muito grande. Ok? Não, isso aqui não, ainda não. Até aqui, gente, alguma pergunta a mais? A gente está encerrando. Não. Não, professor, de boa. Não, de boa. Pronto, então veja. Qual é, isso aqui é importante, viu? O livro sagrado, né, dos muçulmanos é o Alcorão, ou simplesmente Corão, certo? Mas existe também a Sunna, certo? E é isso aqui que vai marcar a distinção entre sunitas e xiitas, ok? Então, os xiitas, eles são considerados mais radicais, mais fundamentalistas, mas isso quer dizer que é deles que vem a maior parte, né, dos terroristas, homens-bomba? Não. Vem exatamente dos sunitas, e eu vou explicar por quê. O que é que marca a diferença entre um xiita e um sunita? Um xiita, ele vai considerar, para efeito de doutrina islâmica, apenas o livro sagrado, o Alcorão. Ok? Já o sunita, ele vai considerar que as sunas, ou seja, você tem o livro sagrado, né, o Alcorão, que é o livro que Maomé escreveu a partir de tudo aquilo que o anjo ditou para ele, ok? De toda a revelação que ele teve do anjo. Só que depois de escrito aquilo ali, Maomé ele continuou ensinando. E esses ensinamentos, né, e esses ditos, né, esses ditados de Maomé, foram registrados em outros locais que eles pegaram e reuniram, formando a Sunna. Então, o que é que acontece? Se a gente pudesse fazer uma comparação assim, bem tosca,
certo? Mas para facilitar, é como se o Alcorão para os muçulmanos ele tivesse o mesmo valor que a Bíblia para os cristãos, e as sunas elas fossem como os livros apócrifos que existem também dos evangelhos, que os evangelhos apócrifos, ou seja, apócrifo é aquele que não tem autoria reconhecida, apócrifo está associado à autoria, e o A é negação, então sem autoria reconhecida. Então, ou sem um estilo, né, de escrita semelhante, né, a estilos já reconhecidos, né? Porque, por exemplo, o livro, a Carta aos Hebreus, que está lá no Novo Testamento, ela não tem um autor, mas pelo estilo de escrita, há quem diga que ela pode ter sido escrita pelo próprio apóstolo Paulo ou pelo evangelista Lucas. Assim, como supõe que ela esteja entre um desses dois autores, ela tem uma probabilidade de autoria, diferente de outros livros, ok? Então, nesse sentido, a Suna, a gente poderia fazer essa comparação, que é uma comparação tosca, viu, gente? É só para facilitar o entendimento do que seria. Nesse sentido, os xiitas consideram que, para efeito de doutrina, você usa apenas o Alcorão. Os sunitas dizem que você pode usar o Alcorão e as sunas. E isso marca, né, a separação entre xiitas e sunitas. Por isso que os xiitas são considerados mais fundamentalistas, porque a doutrina deles é restrita única e exclusivamente ao Corão, ok? Deu para entender? Então, os xiitas são a grande parte é terrorista, né, professor? Não, De onde vem? é exatamente o contrário. Os mais radicais em termos, né, de atentado, essas coisas, não são os xiitas, mas os sunitas. Isso se confunde porque os xiitas são mais radicais no que diz respeito à questão de doutrina, porque eles consideram que, para efeito de doutrina islâmica, você usa apenas o Alcorão, ok? Ficou claro? Ficou. E os sunitas ele usou o Corão e a Suna, né? E as sunas. E os xiitas, tem um mapa aqui, deixa eu ver aqui. Vou ver se é esse aqui, pronto. Aqui, ó. Vejam, essa região que está aqui no centro, aqui em verde mais escuro, são xiitas. O restante são sunitas. Ok? Então, vejam, a gente tem os territórios com mais, né, mais terroristas, né? Essa região, esse povo aqui, né, da África, como por exemplo, vocês já ouviram falar num grupo chamado de Boko Haram. É um grupo de terroristas, né, islâmicos africanos, que eles têm o costume de sequestrar crianças ainda menores de idade em aldeias, né, dos povoados, né, e dar treinamento militar para que aquelas crianças se tornem terroristas. Afeganistão. Afeganistão é um território com maioria de sunitas. É de lá do Afeganistão que a gente tem alguns grupos, né, terroristas também, certo? Al-Qaeda. Al-Qaeda, por exemplo, né? Você tem o Estado Islâmico, certo? Também por aquela região, certo? Então, nesse sentido, a gente tem que os sunitas eles estão mais propensos, né, para essas atitudes, né, mais terroristas, ok? Os sunitas, professor, eles tentam conquistar os territórios dos xiitas ou não tem essa rivalidade? Existe certa disputa, né, entre eles, mas observem que nos locais onde existem, né, a maioria de xiita, né, que eles estão inclusive cercados, né, por uma maioria de sunitas, mas eles não têm o costume, né, de
invadir territórios que já são islamizados, visando conquistar aquilo ali, não, certo? Quando você tem, por exemplo, a guerra entre Irã e Iraque, são dois países, né? No caso, o Irã nem tanto, porque o Irã é persa. Então, embora você tenha hoje muçulmanos vivendo no Irã, mas a tradição religiosa iraniana, ela é persa. Logo, não é islâmica, ela é zoroastrista, né, ou mazdeísta. Então, mas você vê, quando a gente tem a guerra entre o Iraque e o Kuwait, são dois territórios, né, de maioria xiita, ok? Então, acontece às vezes conflitos entre eles, mas quase sempre por disputas, né, de recursos, e não por disputa, né, não com a intenção de um dominar o território do outro, mas um se apropriar de recursos, né, principalmente a questão do petróleo, né, nesse sentido, certo? Então, deixa eu ver. Professor, Pode falar. no caso desses terroristas que, digamos que vai a um certo local e explodem, e daí explodem aquele local, matam ou não as pessoas, e depois eles se explodem, eles se matam. É de que parte? Dos xiitas ou dos sunitas? Geralmente, como eu disse, a maioria desse pessoal, né, de homem-bomba, eles vêm de uma tradição mais sunita. E né? E agora eu vou explicar por que é que o camarada se mata, certo? Vamos passar aqui para tentar entender o preceito. Então, vejam, eu falei da Sunna. Após o quarto califa, né, Ali Talib, que era genro, né, e primo de Maomé, começaram disputas, né, pelo território. Então, aqui, ó, aqui a gente tem, aqui, ó, a partir daqui que a gente vai ter a divisão entre xiitas, né, e sunitas. Observa aqui, ó, sunitas, Sunna mais Alcorão, certo? Região da Síria, né, e os descendentes, né, Hassan e Hussein, né, filhos do califa Ali, né, eles vão adotar mais o Alcorão apenas. Então, eram minoria. Tanto Hassan como Hussein, eles foram assassinados, né, o último em Karbala, né, a território atual do Iraque, que é um dos principais centros xiitas do mundo. O Iraque é um dos principais centros xiitas do mundo, certo? Fazendo, né, aqui, ó, observe, que mesmo hoje, ó, na Arábia Saudita, onde surgiu o islamismo, nós temos apenas uma parte do território aqui, ó, de tendência xiita, ok? A maioria adotou a questão, a prática, né, sunita, ok? Então, veja, então, hoje, o que é que mantém a unidade? O que é que mantém a unidade desse povo, né? Em meio à questão de disputas, né? Tanto ideológicas, né, como por recursos. É a religião, porque eles terminam, né, se fragmentando em vários califados, ok? Dentre eles, né, um dos califados mais importantes foi o de Córdoba, região da Espanha. Perdão. Então, nesse sentido, eles terminam, né, após essa disputa aqui entre os descendentes do quarto califa, né, o Ali Talib, eles terminam se dividindo em tantos califados, né, que a única coisa que vai manter a unidade daquele pessoal é a religião. Outra coisa, os muçulmanos, eles contribuíram bastante na relação à questão da cultura, né? Eles assimilaram, por exemplo, valores de outros povos, né? Hindus, persas, chineses e bizantinos, porque eles conquistaram esses territórios. Então, eles assimilaram também valores daquele pessoal. Então, se a gente hoje discute, por exemplo, filosofia grega, principalmente, né, os escritos de Aristóteles e Platão, é porque os filósofos, certo, e os estudiosos árabes, eles traduziram essas obras para o árabe e conservaram. Por quê?
Porque houve um tempo, durante a Idade Média, onde se promoveu a perseguição a essas obras, né, e até mesmo a queima de livros, né, de Platão e Aristóteles, porque esses livros eram considerados livros heréticos pela Igreja Romana. Então, eles às vezes mantinham, né, um exemplar ou dois dentro de um monastério, mas o povo não podia ter acesso àquilo, só os monges que estudavam aquilo. Tem um filme, inclusive, muito interessante sobre isso, que vocês podem assistir. Acho que vocês acham ele, inclusive, no YouTube. Se não achar no YouTube, eu tenho quase certeza que tem também no Netflix. É o Nome da Rosa. Alguém já assistiu esse filme? Não. Não. Qual? Repete de novo. O Nome da Rosa. Ah, não. Eu vou dar só a sinopse do filme, certo? Um monge, ele é chamado para um monastério para investigar uma série de assassinatos, onde a característica principal das pessoas que eram assassinadas é que elas eram encontradas sempre, né, com a ponta de um dos dedos, né, e a língua pretos, certo? Então, eles eram encontrados assassinados, né, e a característica comum a eles era a ponta dos dedos e a língua, né, enegrecidos, né? E aí, com dos meus atores preferidos, que é o Sean Connery, se não me engano, faleceu faz pouco tempo. Ele é o monge, né, que vai junto com o discípulo dele, né, um noviço, né, que acompanha ele, vai investigar aquilo ali. E eu queria que vocês, assistindo esse filme, prestassem muita atenção no filme para tentar descobrir quem é a Rosa e qual era o nome dela, certo? E fica aí. Então, eles vão, né, para um mosteiro, né, para investigar isso daí. E o desfecho, né, eu não vou dizer, mas esse filme ele é baseado na obra de um escritor italiano chamado Umberto Eco, ok? Então, existe o livro, né, O Nome da Rosa, né, do Umberto Eco, e vou colocar aqui o nome do filme. Ok? O Nome da Rosa. Aí, assim, então, esses árabes, né, eles conservaram essas obras, né? E se a gente hoje estuda Platão, né, Aristóteles, é porque esse pessoal, certo, ele contribuiu para isso. Ok, deixa eu ver aqui. Isso. Na medicina, né, a gente tem os estudos de Avicena, certo? Ele faz um verdadeiro compêndio sobre o corpo humano. Se não me engano, é esse camarada aqui que vai avançar com a chamada técnica da sangria, que já ouviram falar da técnica da sangria? Não. Não? Pronto. Você está com a febre, ok? Está com a febre. Vejam, eles tiveram influência, né, chinesa, bizantina, hindu, certo? Então, eles incorporaram elementos dessas culturas. Então, eles usam a teoria de que se você está com a febre, é porque o seu corpo ele está recheado de fluidos negativos. Então, o que é que eles faziam? Eles faziam cortes em algumas regiões do corpo para que aquele humor, que eles chamavam humor negro, né? Tem nada a ver com piada racista, não. É porque eles diziam, né, que o nosso sangue ele tem humores. Então, quando esse humor escuro, né, que era nocivo, ele estava em abundância no organismo, você tinha as infecções, você tinha, né, as febres. Então, o que é que acontecia? Eles sangravam o camarada, deixavam o cara botar uma penca de sangue para fora, para expulsar esse humor negativo, certo? Esse fluido negativo. E, assim, não é que eles paravam, né? Eles cauterizavam a ferida quando a temperatura do camarada baixava. Só que tem um problema, a temperatura do cara baixava não é porque ele estava expulsando a doença, porque ele estava perdendo sangue. Quanto mais sangue a gente perde, mais cai a temperatura, né? Até que chega um momento, né, que a gente termina podendo ir até
a óbito. Então, era uma técnica que eles usavam, às vezes, em último caso, porque muita gente morria, né, com a questão. Mas é a partir dos estudos de Avicena, né, que eles vão passar a utilizar algumas dessas técnicas, né. Na matemática, né, pronto, se hoje a gente escreve lá 1, 2, 3, né, em números, né, que a gente chama de arábicos, né, é porque foram os árabes que inventaram isso daí. Inclusive o zero. O conceito de zero é um conceito árabe, ok? Eu achei que tinha sido sumérios, professor. Não. Os sumérios, eles trouxeram a escrita, eles tinham a, eles tinham a noção, certo, de contagem, mas os números arábicos que a gente utiliza hoje, ele tem origem aí com esses povos, né? E traçaram vários fundamentos, né, no campo da ótica, né? Os árabes, né? Cadê? Aqui, ó, o Avicena, que na química, que é que eles trazem, né, da química? A questão da descrição dos processos de destilação, filtração e sublimação, desenvolvimento do carbonato de sódio, o nitrato de prata, ele era utilizado para cauterizar, às vezes, feridas. Pronto, certa feita, eu desenvolvi uma carne crescida, né, no dedão do pé, catucando, né, tinha perto de uns 15 anos, estava assistindo Cavaleiro do Zodíaco e catucando o dedo do pé. Aí puxei um corinho, né, do canto do pé, cravou a unha e cresceu um bolo de carne ali, né, um bolo de carne. Então, fui para o dermatologista e ele recomendou utilizar uma solução à base de nitrato de prata para queimar aquilo ali. Não deu muito certo, não. Depois eu tive que fazer uma microcirurgia, né, para cortar aquela carne excedente fora e matar a raiz da unha, naquele lado ali. Foi uma microcirurgia plástica, né? Eu fiz no dedão do pé, no caso, o pé esquerdo, certo? No lado esquerdo do dedão do pé esquerdo. Então, nesse sentido, né, desenvolveram alguns ácidos também, que eram utilizados também como arma de guerra, por exemplo, o ácido nítrico, né, o ácido sulfúrico, e desenvolveram o álcool. E qual era o objetivo aqui? Para quem é fã do Harry Potter, certo? O objetivo, né, era desenvolver a chamada pedra filosofal para encontrar o chamado elixir da longa vida, né? A ideia desse pessoal aí era encontrar a fórmula da imortalidade, né? Então, eles desenvolvem isso tudo aqui. Então, veja, é um povo muito rico em cultura, né? Na arquitetura, eles vão trazer essas cúpulas, né? Os minaretes. O minarete é essa torre aqui, ó. Essa torre aqui, certo? Pontuda, né, que eles colocam nas extremidades, né, dos templos, né? A cúpula aqui, ó, eles faziam, nas entradas você tinha os arcos, né, de ferradura. Deixa eu ver aqui algumas imagens para a gente finalizar aqui a aula. Deixa eu ver aqui. Pronto, eu vou mostrar aqui para vocês. Ok? Então, as decorações sempre tinham, né, essas desenhos, assim, geométricos, né, figuras de vegetais, né. Deixa eu parar essa daqui para mostrar algumas imagens para vocês e a gente encerra a nossa aula. Estão vendo aí? Sim. Pronto, então vejam. Taj Mahal. Então, aqui, não, isso aqui eu acho que não, isso aqui não é o Taj Mahal não, rapaz. Não, é uma, parece, mas não é não. Aí vejam, isso aqui é um minarete, ó. Deixa eu botar essa imagem aqui.
Esse pino aqui, ó, parece uma bala de 12. É um minarete, ok? Aqui os arcos, né, ogivais. E a gente tem aqui, ó, as entradas, né, em estilo de ferradura. Essa aqui, ela tá... aqui é um arco ogival, um arco em abóboda. Na verdade, aqui a gente tem uma abóboda, aqui é um arco ogival, né? Talvez a gente chame de arco ogival, mas a gente tem também os arcos aqui em estilo de ferradura. Deixa eu procurar uma imagem aqui. Talvez essa daqui mostre melhor. Aqui, ó. Não, essa aqui ainda tem uma pontinha. Mas o arco em ferradura, ele é isso aqui, só que sem essa pontinha. Ele aqui é circular, ok? Deixa eu ver aqui. Pronto, aqui, ó. Esse arco aqui, ó, da imagem, deixa eu ver se não vai aparecer lá, não. Esse arco aqui da imagem é um arco, estão vendo aqui? É um arco em Sim. ferradura, ok? Então, a gente tem essas construções, né? Então, isso aqui é o estilo arquitetônico, né, islâmico, que eu considero, inclusive, muito bonito. Se tem um dos locais do mundo que eu gostaria de conhecer, esse local se chama Turquia. Que a Turquia, ela é rica em construções, assim. Deixa eu ver se eu tenho aqui, assim, qual é o nome? Mesquita. Professor, eu gostaria de conhecer por causa desses templos arquitetônicos, né? Também. Por conta pronto, esse templo aqui é na Turquia. Aqui, ó. É na Turquia, é um dos grandes templos, né, turcos. Ok? Taj Mahal é Índia. Então, veja, ó, por dentro, vê que negócio belo. Isso é muito lindo. Eles caprichavam nos vitrais, certo? Então, isso aqui é iluminação natural, gente. Poxa. Uma iluminação. É uma pegada meio barroca, né, professor? Parece um aquário por dentro. Parece, né? Se você tivesse num grande aquário. Vê isso tudo aqui, ó. É iluminação, certo? Natural, porque eles usam alguns cristais. Eles usam cristais que quando... Isso tudo aqui é calculado para que a luminosidade ela entre por aqui, bata nesses cristais e distribua a luminosidade. Então, hoje é que parece que eles usam energia em alguns locais, mas vê, isso aqui, ó, é luz de fora. Por isso que o senhor falou que de lá que veio a óptica, né? Que inventaram e tal. Por isso que o senhor falou que lá inventaram a óptica. Óptica, exatamente. Eles avançaram. Professor Flávio já começou a estudar óptica com vocês? Ainda não. Estamos em dinâmica. Pronto. Quando ele começar a estudar óptica, vocês peçam para ele falar um pouquinho sobre os estudos dos árabes, nesse sentido. Ele vai... Eu vou mandar mensagem para ele depois. Beleza. Ele aborda um pouquinho. Pronto. Isso aqui, ó, é a chamada mesquita azul. Se não me engano, é exatamente essa aqui, ó. Por que ela é mesquita azul? Por conta do vitral interno. Então, isso é uma coisa maravilhosa, gente. É uma coisa muito linda. Você chega aqui, você se sente assim, eu acho que o cabo que chega numa região dessa aqui, o cara sente um misto de... você sente um misto de impotência, né? Porque você é minúsculo frente àquilo ali, mas ao mesmo tempo com um misto de grandeza, porque você sabe que ali é uma construção humana. Professor. O professor, é tipo energia, né? Professor, o senhor vai passar mais algum conteúdo na aula? Não. Hoje a gente encerra por aqui. Não sei que vocês ainda tenham mais alguma pergunta, ok? Mas a aula de hoje, nossa, foi essa. Na próxima aula, nesse final de semana, vocês têm aula de história? Ou é no outro? Eu acho que é nesse. Se for nesse, eu vou falar com Kelly para que ela trabalhe com vocês já a parte, né,
baixa Idade Média. Então, para ela pegar a questão das cruzadas, né, para cá. Cruzadas, Renascimento Comercial, Parece que é muito mesmo. ok? Olhei, professor. Cruzadas, Renascimento Comercial e Urbano. E se ela conseguir trabalhar isso e finalizar, na próxima semana, a gente já entra, creio eu, em Idade Moderna. Ok? Professor, Sim. só semana que vem que vai ter aula de história. Só na outra, né? Pronto. Na quarta-feira, eu vou trabalhar com vocês as cruzadas. Ok? Cruzada Certo, e Renascimento Comercial e Urbano. Para a gente tá bom. fechar essa parte referente à Idade Média. Ok? Ô, professor, Deixa eu só encerrar aqui a gravação e a gente continua, quem quiser, a gente continua conversando aqui.